Fala galera, análise de Cruzeiro 2, Vasco 2, jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 120 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes no jogo, a gente vê aqui uma posse de bola equilibrada, né, 50% para cada lado, e aqui embaixo a gente vai ver aqui a distribuição média dos jogadores em campo, e a gente vê aqui claramente os jogadores do Cruzeiro mais avançados em relação aos do Vasco no campo de jogo. Eu vou trocar aqui os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes, e a gente vê aqui a linha do Cruzeiro praticamente em cima da linha do meio de campo e a linha do Vasco um pouco mais recuada. Em termos de jogadas, a gente tem aqui o percentual, né, a concentração de jogadas de cada uma das equipes no campo de jogo. A gente vai ver então que o Cruzeiro teve um pouco mais de jogadas no meio de campo, né, do total de jogadas da partida, 26% foram do Cruzeiro no meio de campo contra 22% do Vasco. E o Cruzeiro também conseguiu criar mais no campo de ataque, né? Do total de jogadas da partida, 13% foram do Cruzeiro no seu campo ofensivo e 7% do Vasco no seu campo de ataque. Então, apesar da posse de bola equilibrada, o Cruzeiro conseguiu construir mais no meio de campo e no ataque. Para fechar essa parte, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos. Então a gente vai ver aqui um início de jogo mais morno, depois a gente tem um leve domínio aqui do Vasco, dos 15 minutos do primeiro tempo até os 45, praticamente só domínio do Cruzeiro, né, com um pico bem agudo aqui lá pelos 40 minutos. E depois do segundo tempo também, de novo, começou meio morno, a gente tem aqui um trechinho de domínio mais amplo do Vasco, e aqui principalmente dos 30 até praticamente o final do jogo, domínio do Vasco, e aí aos 45 do segundo tempo aqui, ou já nos acréscimos, aí um lance provavelmente bem agudo aí do Cruzeiro. Considerando que o domínio da partida, né, se for do time, um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média aí de todas as barras, a gente vai chegar no número 1, que representa aí praticamente um equilíbrio, né, ao longo do jogo, nenhuma equipe mais dominante do que a outra na média da partida. Esse número 1 representaria um domínio muito pequeno aí do Cruzeiro na média da partida. E agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor essa partida. Então, começando pela expectativa de assistências, essa é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê aqui 0,94 pelo lado do Cruzeiro, um número mediano para uma equipe mandante, contra 0,48 do Vasco, um número baixo aí, considerando que era um time visitante. Então no, no total aí a gente vê um domínio claro do Cruzeiro nessa estatística. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Cruzeiro teve 14 finalizações, que geraram aí uma expectativa de gols de 1,39, números medianos aí para o Cruzeiro. Pelo lado do Vasco foram 9 finalizações, gerando aí um total de 0,67 de expectativa de gols, números baixos para uma equipe visitante. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê aí o Cruzeiro levando vantagem tanto no número de finalizações quanto na expectativa de gols. Lembrando que teve um pênalti aí na partida que já eleva naturalmente a expectativa de gols, né? Um pênalti tem uma expectativa de gols de quase 0,8, né? Então boa parte da expectativa de gols do Cruzeiro foi por causa do pênalti que ele teve a seu favor. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai, né, ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Aqui a gente já vê um equilíbrio maior, 1,23 para o Cruzeiro e 1,22 para o Vasco, números medianos para as duas equipes e um equilíbrio praticamente absoluto aí, 1,23 contra 1,22. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Cruzeiro, essa diferença é de menos 0,16, né, praticamente zero aí, então um desempenho quase que neutro, com um viés, né, de baixo para o Cruzeiro.
Pelo lado do Vasco, esse valor é de 0,55, aí um número relativamente alto, que mostra que o Vasco teve um bom desempenho nas finalizações, elevando a sua expectativa de gols em quase meio gol aí, né? Passando de 0,67 para 1,22. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então a gente vai ver que tanto pelo lado do Cruzeiro quanto pelo lado do Vasco, esses números aí são bem próximos, aí em menos 0,78 para o Cruzeiro, menos 0,77 para o Vasco. Esse é o número de gols que cada um dos goleiros levou a mais do que o esperado, com base na qualidade das finalizações que eles receberam em gol. Então, a expectativa era que o goleiro do Cruzeiro levasse 1,22 gols, né, que foi a expectativa de gols pós-chute do Vasco, mas ele tomou 2 gols. Então, essa diferença de menos 0,78 para o goleiro do Cruzeiro e praticamente a mesma diferença, né, do 1,23 para os 2 gols marcados pelo Cruzeiro, dá a diferença aqui de menos 0,77. Então os dois goleiros aí foram relativamente mal na partida, tomando aí quase um gol a mais do que o esperado. E para a gente fechar a análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde a expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que vão ajudar a gente a entender o desempenho de cada uma das equipes na partida. Então, pelo lado do Cruzeiro, a gente vê praticamente todas as estatísticas aqui com 3 estrelas, né? Menos aqui o desempenho nas finalizações, que teve 2 estrelas, o desempenho do goleiro com 1 estrela e o número de gols com 4 estrelas. Pelo lado do Vasco, a gente tem desempenho nas finalizações com 4 estrelas e o número de gols marcados também, 3 estrelas aqui para a expectativa de gols pós-chute e as outras estatísticas com 2 estrelas ou 1 estrela, que foi o desempenho do goleiro. Então a gente vê aí que, de um modo geral, desempenhos aí medianos no máximo aí para as duas equipes, e o empate aí por 2-2 talvez tenha ficado de bom tamanho, dado que as duas equipes tiveram um desempenho praticamente igual aí, de mediano, um desempenho mediano aí para as duas equipes. Então fechamos aí mais uma análise de Cruzeiro 2, Vasco 2, espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!